Chama-se este senhor Paulo Gonzo, Jardins Proibidos. Agora são 11 horas mais 3 minutos. Estamos no Chá das 10 de segunda-feira. Chá das 10, vem ouvir muita música fluir. E boas conversas também, é o que vamos ter já a seguir também, aqui na Rádio União, a nossa voz, para já com música de fundo, de uma das minhas músicas preferidas. O senhor chama-se José Cid, a minha música. Vamos tentar ouvir ainda dentro da emissão de hoje este trabalho musical. Aliás, esta emissão de segunda-feira é dedicada toda ela, hoje é mesmo assim, à música nacional. Quero mais uma vez convidar-vos para uma boa conversa. Hoje comigo vai estar Teresa Portal, que é escritora. Já vamos conhecer um bocadinho a sua história, as suas obras, numa conversa que programamos para esta segunda-feira, para abrir com cultura também esta semana, que eu espero que seja uma semana feliz para todos aqueles que acompanham a Rádio União, a nossa voz, em www.radiounião.pt. Lembrar, porque nunca é demais, esta emissão só é possível porque de facto temos aqui na vanguarda alguém muito importante que trata de todo o pormenor técnico da nossa emissão. É um senhor mesmo, chamado Vítor Esteves. A condução do programa é do António Silva, bem como a apresentação aqui na radiounião.pt. Vamos abrir a nossa conversa. Vou só apenas lembrar que este é o Chá das 10, aquele chá que todos gostam naturalmente de apreciar, deliciar a cada manhã. Julgo eu ser verdade. Espero que sim. Chá das 10, vem ouvir muita música fluir. E as conversas sempre para estarem presentes também nas nossas emissões, pelo menos sempre quando possível. Ora, vamos lá iniciar a nossa conversa de hoje. Em primeiro lugar, saudar a nossa convidada, Teresa Portal, escritora, e perguntar-lhe desde já como é que se sente, como é que está. Está bem? Acordou bem? Está preparada para esta nossa conversa também? Hoje vamos conhecê-la melhor. É um prazer recebê-la aqui na Rádio União, a nossa voz. Muito obrigada. Eu acordei muito bem. Ótimo. O tempo é que está péssimo. Mas não há nada que impeça de a gente caminhar, não é? E feliz. É verdade. Ora bom, a minha conversa começa por aqui, é tentar perceber quem é Teresa Portal. Portanto, como escritora, eu sou Maria Teresa Portal Oliveira. Sou natural de Porto. Vim parar às Taipas, portanto, pelo casamento. Fui professora, comecei no Liceu de Guimarães, por incrível que pareça, depois fui para a FAF, depois vim para Creixemil e depois vim para as Taipas. Nas Taipas tive 35 anos a lecionar, não o meu curso, que eu sou de Filologia Germânica, mas estive a lecionar português, que adoro, e desde sempre comecei a escrever. Mas como os últimos 25 anos da minha carreira eu estive na direção da escola, não pude publicar nada porque uma subdiretora tinha de estar na escola e não podia andar a apresentar livros. E, portanto, estive sempre, digamos que os meus escritos eram arrumados na gaveta ou publicados. Tenho contos publicados em todos os jornais que eu tive a meu cargo, o jornal. Autodidata, adoro jornalismo e ainda hoje sou cronista no Reflexo, que é o jornal das Taipas, que agora finalmente já é mais velho do que o Pequeno Jornalista, que era o meu jornal, que foi o primeiro jornal que havia nas Taipas, era o jornal escolar. Ganhou 2 prémios a nível nacional. Como escritora, escrevo desde sempre. Comecei por ganhar prémios, por incrível que pareça, no Brasil, e eles são muito dinâmicos, e por incrível que pareça também, comecei por ganhar prémios em poesia, quando tudo que eu tenho publicado é prosa. Não tenho faixa etária,
dizem que as pessoas têm de escolher uma faixa etária onde se vincular. Eu não tenho faixa É abrangente? etária. É abrangente. Eu sou abrangente. Aliás, eu digo que sou como a Sofia de Melbrenner, que também é do Porto, e temos uma coincidência. Ela fazia praia na Granja e eu fiz praia durante 25 anos até casar em Miramar. Miramar, Granja e Espinho. Não faz mal, E- continuamos. E então, portanto, ela tinha casa na Granja e a Menina do Mar é engraçado que fala numa casa branca na Duna e uma das minhas obras, que é Os Segredos, um conjunto de 4, uma coleção de 4 livros, já saíram 2, vão sair agora os outros 2, e passa-se precisamente, a primeira aventura passa-se numa casa branca na Falésia. E segui sempre muito os passos da Sofia. Acaba por ser uma influência muito grande. Porque também ela é poetisa, também ela escreveu para crianças, também escreveu para adultos. E, sem sombra de dúvida, que é muito marcante. Inclusive aquela porque eu embora fizesse estágio ao segundo ciclo, foi na altura para onde nos mandaram, eu toda a vida lecionei o terceiro. E lecionava o português do terceiro ciclo e portanto, dei as obras todas da Sofia e realmente pronto, foi um marco. O meu escritor favorito é a minha costela, a outra costela, é Miguel Torga, porque o meu pai é transmontano, é de São João da Pesqueira, e eu adoro Torga. Muito bem. Por aquilo que sei, atualmente é professora aposentada, certo? Sou eu. E vamos lá, o livro, esta paixão pela escrita, é aquilo que hoje lhe ocupa o tempo, não é? Sim. O que é que... eu penso que já editou 4 obras, se não estou... 7. 7, pronto. Afinal, faltaram-me Tenho. aqui 3. Mas tem 7. Qual foi aquela que lhe deu, permita-me a expressão, mais gozo lançar? A mais é assim, eu escrever para adultos é fácil. Eu já editei 3 Que romances. tipo de preocupações é que tem quando escreve? As preocupações são precisamente os temas atuais. Eu não consigo fugir dos temas atuais, até porque na Mas escola... por preocupação, no sentido de alertar, Sim. é sim. esse o sentido que a leva a escrever? Eu escrevo por prazer e escrevo também para despertar nas pessoas a atenção para os problemas do ambiente, os problemas de saúde, e depois nos adultos, logicamente, pedofilia, todos aqueles temas assim escaldantes são abordados. Para os adultos é muito fácil escrever. Uma pessoa, no momento que a pessoa tem a trama, cria as personagens, tem minimamente de saber escrever. Depois, os jovens adultos, mais ou menos, consegue-se, até porque eu estive toda a vida com os jovens entre os 10 e os 15, portanto, é mais ou menos... Teve uma relação mais próxima com essa fase etária, certo? E por isso é que Os Segredos, os 4 livros, são para adultos. O meu maior desafio, tirando As Bruxas Bruxinhas, que foi o primeiro que saiu, que são contos que saíram também no jornal escolar, alguns, e que lancei, entreguei à 30 por uma linha e o editor lançou a obra. E a meu pedido sem imagens. Hoje, lamento não ter imagens das Bruxas Bruxinhas, porque nota-se uma diferença muito grande entre as crianças de há 4 anos e as crianças pós-pandemia. Porque hoje lamento que as Bruxas Bruxinhas não tenham imagens.
porque é muito difícil captar a atenção dos alunos. A mais desafiante, para mim, foi precisamente a Brasinha Aventureira, que acaba por chamar a atenção para os Jogos Olímpicos, porque na altura em que eu escrevi estava a dar os Jogos Olímpicos de qual era? Seul, não? Era os de 2024, sim. Era os de inverno, portanto. Ok. E estava a dar os Jogos Olímpicos e eu lembrei-me, ao ver o facho olímpico, porque tenho de estar sempre a fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Então, E eu estou sentada, estou a ver televisão, a determinada altura a televisão já não lhe estou a ligar nenhuma e estou a escrever. Porque para mim o escrever é que me descansa-me. Eu costumo dizer que escrevo nos momentos mais esquisitos. Eu durmo com um caderno debaixo do travesseiro, porque à noite, quando acordo, bem mais vezes uma frase. é isso. Aproveita as boas ideias As que tem boas nessa altura. ideias. E às vezes até me sento na cama e escrevo às escuras. Eu já disse que quando estou... A minha poesia, quando é down, não é? Que é escrita às 7 da manhã, sento-me na cama, luz apagada e toco a escrever. Ok. E depois vejo-me aflita, porque calculo mal os espaços, e às vezes, quando retomo, há uma linha que fica sobre a outra. E vejo-me aflita depois para descodificar aquilo. Aliás, eu tenho um vício, que não sei se é vício, é a minha maneira de escrever. Eu não planifico. Eu escrevo ao correr da pena. Portanto, não sei se vai sair adulto, se vai sair infantil, se vai sair... não sei o que vai sair. Eu só sei que sai. E depois é que lhe ponho o rótulo. Portanto, o mais difícil, embora seja considerada uma literatura de segunda, a literatura mais difícil de se escrever é precisamente a literatura infantil. Não me refiro àqueles livros de bonecos, refiro-me aos livros que têm história. Temos de ter a historinha e temos de ter a imagem para captar a atenção das crianças. E depois é muito difícil escrever para crianças. Olhando aqui às obras editadas pela Teresa Portal, Vidas Sofridas é um romance. É um romance. O que é que tentou transmitir a quem lê? Esse romance surgiu numa altura em que se falava muito da pedofilia dos padres. E eu construí um romance com base num frei, um franciscano, e num cardeal. Eu acompanhei os franciscanos, não, tive de ir, estudei que me fartei, porque embora eu andasse no colégio de franciscanas em Novita, mas não era colégio particular, era escola oficial, e sempre tive um fascínio pelos franciscanos. E então resolvi que uma das personagens, o frade Inácio, que ia ser, portanto, um franciscano. Nunca pensei que fosse tão difícil chegar a frade, e depois, como os frades não podem exercer todo o ministério, portanto, de um padre, eles têm depois de fazer a parte, portanto, teológica. E eu pus tanto esse frade como o cardeal com vidas absolutamente escandalosas, até encontrarem Deus. E depois estão ambos. O frade torna-se, portanto, cria dois conventos. Está aqui uma história, está aqui um romance em que se convida a ler, não é? Sim, convida-se a ler. Depois tenho aqui também, em minha posse, este, que eu acho o título extremamente interessante. Cartas ao meu eu. Cartas ao meu do outro lado do espelho.
E então? Isso surgiu porque Onde é que se inspira para ir buscar estes nomes que são, de facto, isso foi atrativos? isso é um acaso, porque o editor da 30 por uma linha tem uma expressão muito castiça que é sempre coisas fora da caixa. E esse título surgiu porque ele mencionou que não havia, portanto, género, não havia diários para adultos. E eu peguei numa médica de saúde geral e familiar e ponho-a a escrever as cartas, porque ela todos os dias escreve uma carta a ela própria, a olhar para o espelho, porque ela está com uma depressão. E então ela escreve, só depois no fim é que nós sabemos o porquê, porque ela tem mais que motivos para estar deprimida. Mas decide que a depressão que não consegue sair da depressão estando em casa. E então regressa ao trabalho. E aí foi engraçado porque eu, embora tenha tido a meu cargo, enquanto fui professora, a saúde escolar, principalmente durante o PEP 2000, que era o Programa Educação para Todos, e durante muito tempo era eu que combinava com a médica todos os seminários, as coisas que se faziam, e ouvi muita coisa como subdiretor e casos que as pessoas nem imaginam. E aproveitou isso E para uma obra, não é? aproveitei e explanei isso nas vidas sofridas. E depois, nas cartas, para além de experiências minhas também, pedi a ajuda de duas médicas. Uma daqui do Distrito de Braga e outra do Distrito do Porto. E há cenas... Ou seja, colocou ali testemunho real. São testemunhos reais. Aliás, as cartas é tudo real. Desde a própria médica até tudo que é lá contado. Eu posso contar uma cena que pode ser que capte a atenção das pessoas. Vamos a isso, então. Vamos a isso. A médica recebe uma paciente que se vira para ela e diz assim: ó doutora, eu engoli a escova de dentes. E ela ficou a olhar para elas: como? Eu engoli a escova de dentes. E diz ela: engoliu a escova de dentes. Engoli, só posso ter engolido a escova de dentes. Porque o gato entrou-me, ela morava no Reixão, o gato entrou pela janela e eu apanhei um susto e a escova de dentes desapareceu. Eu procurei no chão, procurei no laboratório, fui lá fora ver se estava fora da janela, não está em lado nenhum, só posso ter engolido. Claro que ela referia-se à cabecinha, não é? Já a médica estava na disposição de a mandar, mas para consulta psiquiátrica, quando se pôs a pensar, diz ela, isso foi verdade. E então mandou-a para o hospital para fazer como é que se diz? Uma radiografia. E a verdade é que a escova estava lá. Tiveram de tirar por endoscopia. E eu depois peguei nesse caso verídico, foi-me contado por uma das médicas, e transformei aquilo numa cena, porque o livro é pesado, numa cena que as pessoas que estão a ler ali dão uma gargalhada, ou seja, criam forças para continuar a ler a história. Muito bem. Minha querida, permita-me tratá-la assim. Olhando, e até porque nós já estamos com 11 horas e 23 minutos, eu sei que no passado dia 10 de maio apresentou os seus livros, não é? Apresentei os meus livros. Onde é que isso aconteceu? O que é que sentiu na altura da apresentação? Eu tenho apresentado os livros sempre nas taipas, já fui apresentar à biblioteca
Raul Brandão, a Guimarães. Já fui à Biblioteca Craveiro Lopes, Cabeiro da Silva, em Braga. E no dia 10 estive na Biblioteca de Oliveiras de Meios a apresentar as obras. É pena não ter mais gente a assistir, mas a verdade é que é muito bom para nós podermos mostrar as obras. Portanto, eu neste momento tenho dois infantis, tenho os segredos e há um de ficção científica, que esse já é para jovens adultos, e depois os segredos, os 4, ainda faltam sair 2, é para segundo e terceiro ciclo, e depois tem os 3 romances para adultos. Onde é que se pode adquirir as suas obras? Vamos lá. Isso está na UC, está na Bertrand, estão na 30 por uma linha, que é o meu editor, e os 2 que eu editei pela Caneta de Estilo, isso tem de ser contatado, também estão na UC e na Bertrand, mas podem contatar-me a mim diretamente, que estão no meu site, está sempre o meu número de telefone e o e-mail. Portanto, tem redes sociais, é isso? Sim. Pode divulgá-las aqui para os nossos ouvintes poderem também entrar em contacto, naturalmente aqueles interessados. Quais são as suas redes sociais? Diga-nos. Tenho uma página no Facebook, tenho um perfil no Facebook, Sim. tenho um perfil no Instagram e tenho um site blog, portanto, que é meu, não é? Qual é o endereço? Sei que estão nas redes sociais, é com o seu próprio nome? Sim. Maria Teresa Portal Oliveira, entram logo na página do Facebook ou entram no site. Ok. No site, blog, têm de me dar para se inscrever, dão só como é que se chama? O e-mail, inscrevem-se e depois recebem feedback. De mensal, bimensal, depende daquilo que fiz ou não fiz, e são informados daquilo que a escritora está a fazer ao longo do tempo. E agora, com mais tempo, porque é professora aposentada, dedica-se naturalmente aos seus livros. O que é que está aí na manga que possa revelar? O que está na manga? Vai sair uma coletânea de poesia, neste momento. E Está previsto para quando? breve, bastante breve. Aliás, eu voltei Ainda em maio? Não sei se será em maio, mas em junho possivelmente já cá estará fora. Portanto, eu voltei às origens, digamos assim, não é? Eu comecei com poesia e só me perguntavam porquê é que não publicas poesia? Eu disse, porque nunca me deu para publicar poesia, não é? Eu acho que este país, se não lê prosa, muito menos lê poesia, mas a verdade é que acho que deve ser ao contrário, porque há imensa gente a publicar poesia e há muito pouca gente, há muita gente a publicar prosa, mas há muita gente a publicar prosa que não tem qualidade, porque as publicações de autor é o que dão. Eu vou agora e mais à frente, inclusive, vou ter aqui 2 questões para lhe colocar ainda dentro daquilo que é o tema da nossa conversa hoje. Entretanto, eu quero saber, a senhora professora, a escritora Teresa Portal, provavelmente tem a música da sua vida. Nós podemos conhecer a música da sua vida. Ela faz parte de alguma edição que tenha já em termos de livros editados? Não. Mas posso lhe dizer, a música da minha vida é a música clássica, toda ela. Eu sou viciada em música Qualquer clássica. uma? Não, eu tenho uma que é A Morte do Cisne, do Sansão, que é qualquer coisa de fantástica. E depois os meus alunos ficavam espantados quando eu falava dos Metallica, o Nothing Else Matters, que é realmente a minha música favorita. Ah, é? A sério? Acho que não tenho assim tão... Ao fim e ao cabo, eles têm a minha idade, não é? Quando eu dizia aos miúdos,
Ó professora, os Metallica, e eu só dizia: que idade é que tens, Metallica? É esse. É esta, não é? Pois bem, e nós vamos surpreendê-la. Só vou, como já é habitual dizer aqui, que não vamos colocar na nossa conversa esta música, porque depois vamos ter problemas, pelo menos no Facebook. Sim, não sim. temos qualquer possibilidade de Qualquer deixar. possibilidade. E para não interromper aquilo que temos hoje em agenda, que é esta conversa maravilhosa que eu estou a gostar muito, e mais uma vez agradecer o facto de ter vindo até nós. Muito obrigada, eu. Quero eu, António Silva, quero o Vítor Esteves, certamente que teremos também hoje um dia melhor por conhecer uma pessoa como a Teresa Portal. Para nós é sempre uma honra. Muito obrigado por ter vindo Obrigada, à Rádio União, a nossa voz. Mas deixe-me dizer, e pegando ainda em algo que eu acho que é de todo importante abordar, é esta questão, e há pouco falou-me no lançamento dos livros que se vão fazendo aqui e acolá, e o público não adere muito. O que é que se passa, na sua opinião? A cultura, que era algo que devia ser... deveria estar na linha da frente, em termos daquilo que são também, digo eu, em termos daquilo que é o dia-a-dia de cada um, porque nós, quanto mais cultura absorvermos, melhor. Penso eu que é assim. E não é já só a Teresa Portal a falar na ausência do público. A que é que se deve essa ausência, na sua opinião? O que é preciso fazer para atrair público para este tipo de lançamentos, como foi o seu caso no passado dia 10 de maio? Olha, eu acho, vai-me cair toda a gente em cima. Não mas pode. Não pode. Nós andamos sempre na cauda da Europa, como eu costumo dizer. E a verdade é que os países que são tidos como o suprassumo da educação é a Finlândia e a Suécia. E foram os primeiros a terem computadores, tudo automatizado, e chegaram à conclusão, como nós também já chegamos à conclusão, que isso é mau. Portanto, os miúdos não escrevem. Agora, então, com o chat de GPT e todas essas, a inteligência artificial, disse-me no outro dia um colega que eles entregam os trabalhos feitos pelo programa e nem sequer os leem. E eu até comentei a rir-me, porque eu tinha uma oficina de escrita criativa e eu disse, não foram meus alunos, porque se fossem, nota-se o que é escrito pela inteligência artificial e o que é escrito pelo aluno. Interessa é que o professor peça trabalho feito em aula, escrito por ele. Porque se depois de 2 ou 3 trabalhos escritos pelo aluno, eu conseguia perfeitamente perceber se o trabalho era do aluno ou se o trabalho era do pai. E quantas vezes eu mandava recado, ou chamava o pai e dizia assim: ajudar, sim, fazer, não. O que é que tem que ser feito, na sua opinião, para isto mudar? Para isto mudar era aproveitarmos o facto da Suécia e da Finlândia já terem acabado com os computadores, e nós que estamos agora a encher as escolas de computadores, em vez de ficarmos na cauda da Europa, pura e simplesmente barrávamos os computadores. Seguir o modelo desses dois países. Seguir o modelo. E voltarmos a pegar nos manuais. Ou seja, passávamos logo dávamos o salto. Em vez de teimarmos a seguir o ramo que eles já acabaram com isso. Então, se eles acabaram com isso, se chegaram à conclusão que os meninos não sabem escrever porque faziam tudo no computador, o computador tem corretor, não é? Agora o nosso corretor até está mal. Se o senhor escrever no computador pôr do sol aparece com hífenes e, neste momento, pôr do sol não tem hífenes. Isso aí temos outra dor de cabeça, que é o acordo ortográfico. Um acordo ortográfico que foi assinado pelo Ministério da Educação, mas que mais ninguém assinou neste país, ou pelo menos que eu saiba. Quer dizer, quem manda pode. Quem manda pode. E neste momento temos um contra, é que temos escritores
por exemplo, nas minhas obras sai que eu uso o acordo ortográfico. Eu ensino o acordo ortográfico desde o ano em que ele foi obrigatório, 2012. Ou seja, há 13 anos que existe o acordo. No entanto, nós temos televisões, não é, que não usam o acordo, temos jornais que não usam o acordo, temos universidades que não usam o acordo, porque o Ministério é diferente, não é o Ministério da Educação. A educação apanha só o ensino básico, que é do pré-escolar até o 12º. E temos, eu, por exemplo, posso dizer que o meu filho, não vou dizer a universidade para não chamar, o meu filho vinha perdido, ele já aprendeu a escola com o acordo, e ele vinha até à minha beira e dizia assim: ó mamá, corrige-me isto, porque este professor não tem o acordo, e eu não sei escrever sem o acordo. Ou seja, há muita coisa para mudar. Eu acho que sim, mas... Pronto. Olhando àquilo que foi o propósito da sua vinda à Rádio União, a nossa voz, tudo o que dissemos está dito. O que é que gostaria de dizer que não tenha sido dito? Se acha que não foi, claro. O microfone é seu. Ora bem, o que eu gostava de dizer é que eu gostava que as câmaras municipais, que neste momento têm as escolas de seu cargo, Sim. se virassem para os escritores portugueses e os convidassem a ir às escolas. Porque temos muita gente a ir à escola que não é escritor. Chamam, por exemplo, este ano é moda levar professores universitários, fazer sessões com as crianças, não sei, sessões de sei lá, tecnológicas ou qualquer coisa assim. A leitura foi posta um bocado de lado, e o que ainda vem a gravar o facto dos miúdos agora também já não escreverem porque usam o computador. E, portanto, os escritores não são chamados, estamos todos parados, menos aqueles que, logicamente, porque já têm nome na praça, e isso depende muito até das próprias editoras, e quem tem nome na praça, logicamente, que vai. Só que quem tem nome na praça não é infanto-juvenil. Ou são muito poucos aqueles que são infanto-juvenis, não é? Estou-me a lembrar, sei lá, de José Rodrigues Santos, por exemplo. É uma pessoa que vende porque vende por si, já é um nome. E quem diz esse, diz muitos outros, por exemplo, saindo até do Portugal, mas dentro da expressão do português, das várias nuances do português. Temos, por exemplo, o Mia Couto, que eu gosto imenso, quanto mais não seja porque eu chamo o meu homónimo, que nascemos no mesmo dia, no mesmo mês e no mesmo ano. Ora, aí está. E com esta informação, vamos também terminar a nossa conversa. Quero muito agradecer-lhe mais uma vez ter vindo. Eu é que agradeço até nós. ter-me recebido. Foi com muito prazer. Espero que tenha... Continua a ter muito sucesso e já agora aproveito e reforço essa ideia, sobretudo para os diretores das escolas, para as autarquias, façam o favor de convidar estes escritores para palestras que venham a acontecer nos vossos estabelecimentos de ensino. Mais também não podemos fazer, apenas dizer-lhe e desejar-lhe também continuação de um bom trabalho ao nível daquilo que é a leitura. No seu caso, escreve, e espero que tenha esse sucesso que espero alcançar um dia. E, mais uma vez, minha querida Teresa Portal, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada eu.
E agora vamos nos despedir também deste momento, desta boa conversa no Chá das 10, que eu espero que tenha sido bem aproveitada por todos aqueles que nos ouve na emissão online da radiounião.pt, a Rádio União, a nossa voz. Termino com este Nothing Else Matters com os Metallica, que é a música da vida da nossa convidada de hoje, Teresa Portal. Vamos ouvir, voltamos com mais uma boa conversa de hoje a 8 dias.